Eu nasci aqui em Florianópolis, em 27 de maio de 1945, onde hoje é chamado Morro do Horácio. É Rua Antônio Carlos Ferreira, lateral do Angelone, na agronômica. Perdi meu pai, tinha 45 dias. Minha mãe me criou, eu e a minha irmã, numa máquina de costura. Então, isso foi muito válido para mim, que eu aprendi com isso até considerar o ser humano como ser humano, tá? Com os defeitos, com as qualidades que ele tem, mas cada um é uma espécime, para mim é diferente. Eu gosto até hoje de ser humano, de gente, tá? De gente. Me deleito de poder parar e ficar olhando os vários tipos de pessoas que passam. Pobre, rico, feio, bonito, alto, baixo. Isso é o que faz a integridade do ser humano, acho eu. Tá? Todos, eu sempre seguir isso, todos têm que ser tratados, todos são iguais. O que diferencia um posto, um cargo, mas todo ser humano é um ser humano, todo mundo é igual, com os mesmos defeitos, mesmas qualidades, mesmo anseio de vida, sonhos diferentes às vezes, mas todos eles são seres humanos e merecem ser avaliados e considerados como tal. Bem, como eu disse, eu perdi meu pai com 45 dias, a minha mãe me criou uma máquina, ela costurava para fora. Com isso, trabalhei no comércio de Florianópolis, me formei em Direito, trabalhando no comércio, nas organizações Oscar Cardoso S.A., aqui na Erciluz. Sempre trabalhei no comércio, até que fiz o concurso. Me formei e fiz o concurso. Eu me interessei pelo direito, especificamente, na época, não sei se alguém aqui se lembra, os júris em Florianópolis eram transmitidos pela rádio. Rádio Anitta Garibaldi transmitia os júris. Eu estava torcendo, achava que um senhor aqui que foi denunciado por homicídio, ele deveria ser absolvido, ele não foi condenado. E tripudiaram em cima dele, eu acho que ele não merecia isso. Tal. Eu disse, não, um dia eu vou ser juiz para dar uma sentença diferente. Naquela época era fácil ter esse pensamento, a gente queria salvar o mundo. Todo estudante de direito não estava a par da realidade, era sonho. Nós vamos salvar o mundo, não vai ter mais corrupção, mas não é bem assim. A secretária do meu concurso foi a Célia Buck. Então, para ver, mas naquela época o tribunal era um órgão minguado. Era uma simples repartição pública, se conhecia as pessoas, todas que trabalhavam aqui. Não tinha se agigantado o tribunal. E hoje não, né? É uma estrutura... Hoje, os magistrados, eles entram, eles têm toda uma rede de apoio. Na época, não. Era muito difícil a comunicação telefônica. Tinha que ir no posto de telefone pedir uma ligação e aquilo levava o dia inteiro. Não se tinha uma biblioteca boa, não se tinha com quem conversar. Mas o dia a dia lá era, no fórum, assim, era bom, tá? Porque tinha um cartório que funcionava, era uma estrutura pequena. O fórum era uma estrutura pequena. Contávamos aqui com uma servente, tá? Um oficial de justiça, o cartório era civil e criminal, tinha 3 funcionários e o escrivão. Era essa a estrutura básica. Foi muito, muito marcante para mim, assim, sob o ponto de vista pessoal. Eu morava no lado da cidade, tá? No lado ali do morro, que tem um morro. Ali perto do colégio e tal. E eu saí, a minha esposa, o 3º filho, ele nasceu lá em Joaçaba. Ele nasceu em Joaçaba. E durante a enchente, praticamente. Durante a enchente. E o médico, como a minha menina tinha muito problema de bronquite, o médico
disse o seguinte: é questão de muita proximidade com o morro, tem que morar ao lado do outro lado da cidade. Eu consegui uma casa antiga e mudei. No dia seguinte a minha mudança, caiu na casa do vizinho, veio uma pedra. A esposa dele quase estava na cozinha, quase atingiu ela. Ainda bem que ela viu e se mandou. Então era uma região, isso aí marca a gente. Me marcou mais porque a minha esposa teve problema com o bebê desde praticamente o 3º mês de gestação. Ela ficava na cama direto e teve que ser transportada pelo caminhão de mudança para o outro lado da cidade. E quando deu-se isso, mal acabamos de nos instalar, começou a enchente. Ainda bem que ela, com emergência, mas era assim, de apavorar qualquer um, porque telefonava, precisava, ela estava com problema, precisava ir ao hospital, era uma quadra, eu morava numa quadra, no início da outra era o hospital. E telefonar, batia em tudo a ligação, menos no hospital. Era padaria em Curitiba, aquelas linhas antigas, né? Elas misturavam tudo, era Xanxerê e tal. Eu peguei, tive que ir, eu mesmo, embaixo de chuva, chamar o pessoal do hospital, que não conseguiu usar o carro, que o desembargador Luiz Carlos Freire era promotor lá. E como a casa dele, o apartamento dele era mais embaixo e havia mais risco, ele foi me pedir para pôr o carro na garagem. Na minha garagem, junto com o meu carro, atrás do meu carro. Eu disse, tá, tu fica com a chave, alguma coisa? Eu digo, não vai acontecer nada. Não fiquei com a chave dele, não consegui tirar o carro para ir para o hospital. Aí veio a ambulância para interná-la e tal. Mas são fatos, eu conto isso porque marcam. A história da gente é totalmente marcada, né? Quando eu cheguei em Tubarão, aqui no tribunal me advertiram, olha, é uma comarca problemática, tem muito processo e tal. Eu digo, bem, eu sempre tive desafio, eu vou... Então eu comecei a fazer o seguinte, a tirar, se não conhecia as pessoas, em quem confiar. Não tinha ninguém para confiar. Tá. Havia sido feita uma correção, muitas irregularidades. Eu comecei, eu trabalho hoje, quando eu conto para as pessoas, tu eras doido então. Eu era doido. Eu pegava folha de papel massa e todos os processos eu tinha o registro. Se entrava um processo novo hoje, que eu dizia, na lista, botava. E sabia a data dos despachos e o teor do despacho. Eu tinha o controle paralelo. E nunca conferia quando fora. Quando ele chegava e dizia assim, o senhor decidiu, não, o mapa de vocês está errado, foram tantos, ou foi a menos ou a mais. Eu me inscrevi para Florianópolis, para a capital, a comarca da capital. Eu era o primeiro da lista. O governador nomeou Cerela, Anselmo Cerela. Segunda vez, eu era o primeiro da lista e o Vandelli estava na lista. Eu não tinha chance nenhuma, porque o Vandelli era o governo Pedro Ivo Campos. E o chefe da Casa Civil, secretário do Pedro Ivo Campos, era Paulo Afonso, que é sobrinho do Vandelli, quer dizer. O meu cabo eleitoral era o Cid Pedroso. Não tinha, ele disse, tu não vai ter chance nenhuma. Eu disse, sabe o que mais? Eu vou desistir disso aí. Estou bem aqui, as crianças estão ambientadas. Aí mandei uma carta para o governador, disse que não me inscrevia mais. Não me inscrevi mais, que eu pensava assim, pelo menos. Como é que eu vou discutir, como é que eu vou me contrapor com o Tico Braz Fernandes, com o Xavier Vieira? Os caras têm toda uma estrada no tribunal, né? Com o Graff, que eu respeitava muito, muito, o desembargador Graff. Dizia, como é que eu vou? Para mim, o cara é o dono da verdade, pô. Eu sempre nunca me eximi, perguntava, tal. Eu, no início, resisti. Até me cobraram, eu não queria nem ser votado. Eu digo, eu não quero ir para o eleitoral e pronto. Porque, na época, tinha uma parte que não queria, né? MV, né? Que eu contestava muito.
E para a presidência foi mais duro ainda, tanto que foi empate, né? Muito mais competente, não em termos pessoal, um trabalho muito mais profícuo do que, primeiro, as eleições são de 2 em 2 anos. Segundo, o único tema é o eleitoral. Tá? Não é como aqui no tribunal, que no gabinete civil, você tem um Código Civil todo. Né? Então é diferente. Mas é um pessoal muito bom de se trabalhar. Apesar de ser é espinhoso, né? Porque chefiar o poder. Se tem, lógico, se agradece o sucesso, eu tive sucesso, a equipe. A equipe muito boa, juízes bons auxiliando, tal. Simplesmente o meu foco era o seguinte: o judiciário de primeiro grau está desamparado. Faltam juízes, é um volume excessivo de trabalho. Hoje ainda é, pelo menos, eu dentro do possível, eu criei, instalei comarcas, criei varas, 50 e poucas varas, estruturei, na época estruturei com concursos, tal. Então, o meu foco nisso aí me realizei que eu consegui fazer. No meu ponto de vista, eu alcancei plenamente, porque eu pretendi realmente deixar aquela marca. Mas sempre foi a minha tradição dentro da magistratura, deixar minha marca pessoal, não ir pelo que os outros dizem. E não é diferente, porque o STJ diz isso, mas eu não entendo assim. Não sou mais do que STJ, não é isso. Mas eu... Tem coisas, são todos seres humanos, então erram também. Erram, a gente vê que erram. Eu sempre me realizei plenamente, tanto que eu digo, a magistratura, eu cheguei depois de estar no tribunal, eu digo, uma coisa que eu gostaria era de voltar para o primeiro grau. Gostaria. E se pudesse, eu faria o concurso de novo hoje, quando me perguntam, como é que é? Não gostaria de ver. Não, se eu pudesse, tivesse dado, eu faria o concurso de novo hoje. Faria tudo a mesma coisa. Que eu gosto disso, me realizou. A CEL é a essência do Tribunal do Poder Judiciário. Ela representa, eu acho que não tem ninguém aqui que represente tão bem a essência do Judiciário como a CEL. Porque ela já participou de vários tribunais, vários desembargadores que são falecidos ou aposentados há algum tempo, tudo passou como juiz pelas mãos da Célia. Ela começou muito nova aqui. Tá? Eu conheci a Célia quando eu fiz o concurso, em 72. Tá? Então, é uma trajetória. Ela trabalhou, ela ficou comigo na presidência. Como várias presidências, ela ficou e continua até hoje. Tá? Então, a Célia tem aquele espírito de bondade, ela gosta do corpo funcional. Isso aqui, para ela, é uma igreja, é uma religião. O judiciário é uma religião. Tá? Então, é uma pessoa que eu acho assim, merece todo o nosso respeito e merece todo o nosso aplauso, porque ela continua fanática pelo judiciário. Comprometida, ela é comprometidíssima com o judiciário. Estava olhando ali o inventário de 1800 e pouco. Onde que se encontra isso? Não, ali num processo existe toda uma história. Não existe só esse contra aquele, existe história de vida também. Existe muita história, e que o juiz ou o desembargador, ou seja quem for, pode mudar aquela trajetória. Eu acho que a conciliação sempre é uma coisa boa, tá? É uma coisa boa, eu acho que é a possibilidade de conciliar sempre, tá? Muitas vezes vai-se contra os interesses. O advogado normalmente era contra a conciliação. Por quê? Conciliou os honorários, tem o negócio dos honorários, tá? E as pessoas também, normalmente as pessoas do interior, não, ele vai ter que provar isso. Ele não compreende a conciliação, eles acham que quem concilia está perdendo, e não é isso, está ganhando, né? Então, mas eu vejo como uma coisa salutar e, infelizmente,
não é do cotidiano brasileiro, se perde muito. Tá? Muitas coisas não se conseguiria se evitar de ajuizar, né? É tão fácil fazer um acordo, tal. Na época, quando fazia o concurso, era um concurso difícil, como sempre foi. Primeiro, havia uma resistência braba de mulheres não poderem ser juízas. Só existia a desembargadora Teresa Tang, que por muito tempo foi a única, né? Eu não diria que era o dom, não. Eu não diria, acho que esse negócio é dom, tal. Não é. A gente é levado pelas circunstâncias. Tanto eu tenho um amigo desembargador aposentado que diz, como dom, como tal. Já visse alguma criança brincar de juiz ou promotor? Não. Brinca de comerciante, brinca disso, mas não brinca de juiz. Então não é um dom, a gente cria. Eu acho que cria. São determinadas circunstâncias na vida que nos levam àquilo, que gostam, tal. Eu tenho propensão mais para a parte daquela área de ciências, tal, tudo isso. Mas eu acho que hoje o pessoal bem mais informado do que naquela época, tem muito mais acesso, eles escolhem deliberadamente a entrar na carreira da magistratura, porque exatamente como naquela época, hoje mais, sabem o que é aquilo que eles querem para a vida. Antigamente não era tanto assim, sou porque dá status ser juiz, ou tal. Hoje não é mais assim, que o juiz sabe que com o volume de serviço ele não vai ter moleza. Ele vai ganhar bem, relativamente bem, mas ele também vai ter muito trabalho, tá? Vai ter muito problema. E hoje, talvez isso atraia muita gente, é mais aberto. Nesses anos todos, houve uma mudança, uma guinada de 360. O tribunal se tornou acessível. Eu fui chamado a atenção aqui, uma época, tá? Que eu, o desembargador Helado, o desembargador Orri, fizemos um curso de computação com os funcionários. Eu fui chamado a atenção porque me misturei com os funcionários, me misturei. Que coisa, digo, não, acontece, Excelência, que eu estou um pouco mais inteligente e Vossa Excelência um pouco mais burra. Em Chapecó, eu ia tudo quanto era aniversário na casa de funcionário e tal. Era convidado para tudo. Quantas vezes ele me tirava do hotel domingo para mim almoçar com eles, ou sábado. Assim era um rodízio. E aqui também não é diferente. O pessoal do gabinete, o pessoal daqui, está em casa, vai na minha casa a hora que quer. Fazem parte da minha vida. O juiz, nem o desembargador, pode ficar isolado. Nós somos uma parte uma parcela da sociedade. O que nós temos que ver é o seguinte, que nós somos igual a todo mundo. Só a função é diferente, lógico. Eu sou magistrado, sou desembargador quando estou julgando, quando estou no meu gabinete, rascunhando um acórdão, estudando. Mas não sou diferente em outro aspecto, não sou. Eu sou igual a todo mundo. Pô. Então, por que eu vou dizer, eu não falo com fulano, porque isso? Eu acho que é uma experiência.